Olá, pessoal, uma ótima noite a todos. Bom, as últimas notícias aí do meio da tarde e começo da noite ficaram menores, perto de uma notícia que é o que a gente vai conversar agora, que é a ação do STF vermelho. Agora, a partir desse momento, até a noite, madrugada e os próximos dias, um tuitaço vai correr na rede e o tuitaço vem com a hashtag Somos Todos Bolsonaro. Por quê? Grupos de direita, grupos que não são de direita, simpatizantes de Bolsonaro, gente que não simpatiza com o Bolsonaro, por que está havendo essa união de pessoas nas redes sociais? Porque, acredite se quiser, o STF, a primeira turma, aceitou uma denúncia, transformou em réu Bolsonaro por incitação ao estupro. Acreditem, ele, militar, homem que combate a violência, podem falar tudo do Bolsonaro. Eu mesma já critiquei o Bolsonaro. Eu mesma fiz um vídeo enquanto comandava a TVja em que disse: Bolsonaro, fecha a boca. Para de falar bobagem porque você está se prejudicando. Você dá espaço para os vermelhos subirem em cima de você e chicotearem. Essa é que é a verdade. Né? Ele me deu a entrevista, eu e ele estivemos no gabinete dele e ele me disse: Joyce, realmente eu perdi a cabeça. Foi bem nesse caso que eu vou contar pra você agora. Eu perdi a cabeça porque aquela Maria do Rosário só fala asneira, e só fala asneira mesmo. Maria do Rosário é uma cretina. E eu vou dizer pra você por quê, vou te provar porque ela é uma cretina. Não é só porque ela é esquerdopata, não. Ela é falsa, ela é mentirosa. Ela manipula informações, ela está usando de todo esse momento, para tentar puxar o tapetinho do Bolsonaro, que é arqui-inimigo de Maria do Rosário. Pois muito bem, muitas vezes eu critiquei Bolsonaro, sim, porque, repito, muitas vezes ele perde a paciência e fala com o fígado, não pelas atitudes de Bolsonaro. Critiquei ele, sim, pelo que ele diz, sem pensar. Pois agora eu, Joyce Hasselmann, estou do lado de Bolsonaro. Bolsonaro, repito, é militar. É homem que sempre lutou contra a violência. É um dos mais ferrenhos defensores de medidas, punições severas para estupradores. O projeto de lei que está lá morto na Câmara dos Deputados para castração química de estupradores é de quem, Maria do Rosário? De quem? É dele mesmo, é do Jair Bolsonaro, é ele que defende castração química para estuprador, é ele que defende que bandido, moleque, estuprador que tem 16, 17 anos vá pra cadeia assim e não seja tratado só como um batedorzinho de carteira infanto-juvenil. Ora, pra gente entender essa história e pra você entender a minha indignação, vamos voltar no tempo. Quando é que isso começou? Lembra-se lá em 2004, quando aquela menina, junto com o namorado, a menina foi estuprada de uma forma, parece redundância, falar um estupro de forma bárbara, mas fizeram todas as barbaridades que você pode imaginar com uma menina menor de idade, mataram ela e o namorado, e quem foi o criminoso? Foi um menor de idade, um bandidinho, covarde, mas que sabia muito bem o que estava fazendo, mas era menor de idade, tinha 16, 17 anos. Maria do Rosário, a super defensora dos direitos humanos, não defendeu o direito da família das vítimas, dos mortos, mas defendeu o bandidinho sem vergonha, estuprador e matador, e saiu, é só uma criança, é um menino. Jair Bolsonaro, numa entrevista, falando sobre esse assunto e defendendo punição severa, prisão mesmo, para esse tipo de gente, foi interrompido pela senhorinha Maria do Rosário, que aos gritos, disse que a culpa desse tipo de coisa era de pessoas como Bolsonaro. E aí ele disse: então eu sou estuprador agora? E ela disse: você é sim o estuprador agora. E ele disse: olha, eu jamais estupraria a senhora, porque a senhora não merece. Eu jamais estupraria a senhora, porque a senhora não merece. Pois muito bem, esse mesmo bate-boca foi levado depois, um pouco mais recentemente, lá para o plenário da Câmara dos Deputados. Jair Bolsonaro estava lá, falando na tribuna, e a Maria do Rosário foi lá, meteu o nariz de novo para provocar o Bolsonaro, e ele pegou e deu a mesma resposta. Eu jamais, ela chamou ele de estuprador de novo, gritou lá, e ele disse: eu jamais estupraria a senhora, porque a senhora não merece. A frase pode não ter sido das mais felizes, mas vamos analisar o português. Jamais significa nunca, Maria do Rosário. Nunca. É não. Ele não está incitando o estupro. Ele está dizendo que jamais faria. E, de fato, a senhora não merece? Ninguém merece. Não se trata disso. A construção da frase foi infeliz, mas me dizer que isso é incitação ao estupro e transformar um deputado que estava na tribuna com sua imunidade parlamentar em réu no Supremo, o mesmo Supremo que não transformou em réu Dilma e Lula, repito,
Ora, é um pouco demais, hein? Então vamos lá, vamos um pouco mais pra frente. Quem foi que fez a denúncia? A senhora Ela Vaico, subprocuradora, que tem uma estrela do PT no peito. É a mais petista que talvez a própria Dilma e o próprio Lula. Pois a subprocuradora foi quem fez. E aí a gente tem a secretária dos Direitos Humanos, né, que também é vermelhinha, que procurou o Fux, o ministro Fux, para dizer, olha, ministro, a gente precisa dar uma resposta para essa história do estupro coletivo e condenar o Bolsonaro, né, seria uma boa resposta. Ou seja, vamos cortar a cabeça de alguém que combate esse tipo de violência, que tem coragem de botar o dedo na cara desses esquerdopatas e dessas feminazes. Vamos apresentar o pescoço dele numa bandeja como uma resposta à sociedade e sejamos todos injustos? Afinal de contas, pra quê? Pra que o STF tem que praticar justiça? Pra quê que os direitos humanos têm que pensar em direitos humanos? Não, eles pensam no direito dos bandidos, no direito daqueles que tiram o nosso direito, a nossa liberdade. É isso. É um absurdo o que eu tô vendo, é um absurdo. Tudo isso é uma grande mentira. Eu não posso compactuar com a mentira, eu não compactuo com a mentira e eu não tenho medo de me expor. Nunca defendi um político. Nunca defendi um político. E não defendo o Bolsonaro 100% em tudo, porque eu não sei, né, de outras coisas. Acho que ele é um homem correto, sim. Acho que o Bolsonaro incomoda demais porque ele fala a verdade, sim. Ele fala a verdade incomoda. Dói demais, não é, petezada? Dói demais. Ele não tem medo de vocês. Ele não depende do dinheiro de vocês. Então, qual é o maior defeito do Bolsonaro? Para esses esquerdopatas, é falar a verdade sem medo. Porque a verdade para ele, gente, é um tiro de canhão. Agora, não estou defendendo que o Bolsonaro é candidato a santo, não estou dizendo que vou votar nele em 2018, não estou dizendo nada disso, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo agora, nesse momento, eu não posso ser injusta. Bolsonaro está sendo sacrificado por uma coisa que não aconteceu. Como é que pode um STF, que muitas vezes é leniente, que senta em cima de um monte de processos, que sentou em cima de 11 inquéritos, em cima do Renan Calheiros, e não fez um para que ele virasse réu, não fez um andar para frente para que ele virasse réu. O Lula tá até agora, né? Ninguém mexe, ninguém viu. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode? É uma hipocrisia. É uma hipocrisia. O STF não pode se prestar a esse papel hipócrita dos esquerdopatas. Vamos lá, minha gente. É um golpe petista? Pra quê? Tirar Bolsonaro das eleições em 2018? Será? É que Bolsonaro tá meio que virando uma onda, né? Os bolsonetes aí do Brasil, tão que tão. É despeito? É despeito porque o Bolsonaro tem lá o seu respeito entre os movimentos, entre os grupos de direita? É invejinha? É dor de cotovelo? Hã? Ou é só porque vocês não têm mais o que fazer, já que não dá mais para saquear a Petrobras? Eu não sei. Eu tô tentando buscar aqui uma explicação. Ou é só falta de não entender bem o português? Eu jamais estupraria a senhora porque a senhora não merece. Faça análise do discurso, Dona Maria do Rosário. A senhora e suas feminazes, a senhora e seus esquerdopatas, a senhora e seus imbecis mal intencionados, a senhora e outros não tão imbecis, mas muito mais mal intencionados. Faça análise do discurso, hein? A senhora e essa caterva que se diz aí super defensora dos direitos humanos, conversa mole, conversa fiada. Você já viu alguém dos direitos humanos bater na casa da família de um policial que foi executado por traficante? Você já viu? Você já viu alguém dos direitos humanos defender um policial federal, a família de um policial federal? Gente que foi sequestrada, que faz parte desse meio, que investiga. Gente ameaçada pelos próprios esquerdopatas no momento de investigação. Você já viu? Eu nunca vi. Se você viu, me conta, né? Então vamos lá, gente. O Ministério Público fez a denúncia. Bolsonaro é réu, o combatente ferrenho, né, dos crimes, inclusive dos crimes de estupro, o homem que é líder de votos no Rio de Janeiro, deputado federal 7 vezes eleito, que defende punição mais rígida para menores, inclusive para os estupradores, agora é réu. O homem que defende castração química para estupradores agora é réu. Diz pra mim, que Brasil é esse? Que STF é esse? O que a primeira turma do STF pretende? O quê? Manipular? Inventar provas? Talvez tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos? Condená-lo e torná-lo inelegível por 8 anos? Seria bom para o PT, não seria?
Porque num debate tem que ter coragem para enfrentar essa gente. Num debate tem que saber olhar o olho no olho e ir para cima com um argumento. E aí, qual é o medo dessa gente? E por que o STF entrou nessa jogada? É a turma mais bolivariana do STF, talvez? Tuitaço, vamos lá. Nesse caso, Brasil, somos todos Bolsonaro. Eu, Joyce Hasselmann, neste caso, envolvendo Maria do Rosário e essa injustiça, eu, Joyce Hasselmann, sou Bolsonaro. Hashtag somos todos Bolsonaro. E vamos em frente, Brasil.